Ponto de partida de sexta-feira no ar. E aqui não tem teleprompter, não tem roteiro, sou eu, são vocês. É nossa conversa semanal a respeito dos temas, da maneira como vocês reagiram aos pontos de partida da semana. E eu queria começar com o meu ponto de partida de quarta-feira, que foi essencialmente em cima dessa tragédia gigantesca, possivelmente a maior tragédia ambiental em escopo da história do Brasil, que está acontecendo no Rio Grande do Sul neste exato momento. Eu quero começar com um comentário do Jorge Wurtmann. A maior parte dos comentários foram muito positivos. Eu agradeço a vocês, não é sempre que nós concordamos. E nesse ponto de partida em particular foi. Mas onde há debate é onde há discordância, né? Então por isso que eu queria puxar com o comentário do Jorge Wurtmann. Pedro, já discordo no título. Entendi a sua crítica, mas você sabe que a tragédia é de direita e de direita. O que falta é a esquerda que enfrente o capitalismo. Aí nisso eu estou com você, nisso a esquerda falha, mas falha porque se não ceder é pisoteada. Mas como resolver esse problema sendo liberal? Como interromper a exploração desenfreada do capitalismo sem tirar a liberdade da exploração? Porque esse é o discurso que o liberal vai enfrentar e vai ser taxado de autoritário, e assim será como qualquer outro que tente enfrentar o livre mercado. Jorge, tem dois capítulos aqui. Vamos falar primeiro de direita e esquerda. Não, a tragédia não é de direita e de direita. Sabe qual é o problema? Isso eu tenho visto em muitos comentários que eu ouço por aí. Como existe o bolsonarismo, como houve Ricardo Salles, como esse monstrengo fascista, proto-fascista, passou por nós durante 4 anos, aí meio que todo mundo sai se escusando. Ah, não, o problema são os bolsonaristas. Ah, não, o problema é o Ricardo Salles. Ah, não, o problema é a turma que é a Amazônia abaixo. O problema é que não é. É que não é. Veja, não existe nada tão horroroso quanto o bolsonarismo, em todos os sentidos. Se a gente está falando de democracia, se a gente está falando de política, se a gente está falando sobre empatia com o ser humano, nada é mais horroroso do que o bolsonarismo representa. Mas aí começa a virar uma situação no debate em que qualquer crítica que você levanta a qualquer outro espectro, e isso vale para liberais também, tá? Vira aquela coisa, ah, mas o bolsonarismo, a partir do momento que tem o fascismo na história, como o fascismo é um troço horroroso, vira um jogo de todo mundo tá perdoado porque o bolsonarismo é horroroso, porque o bolsonarismo é muito pior. E bicho, a gente passou a primeira metade do ano passado, de 2023, discutindo sobre perfurar poço de petróleo na foz ocidental na foz equatorial do Rio Amazonas. Entendeu? Tipo, jura? Existe uma questão. Dilma Rousseff não enterrou, engavetou um relatório em que técnicos ambientalistas alertavam para o fato de que obras como Belo Monte podiam levar a um tipo de enchente específica, obras gigantes que ela estava prevendo. Podiam levar um problema de cheias maiores no Brasil à toa. Existe dentro do desenvolvimentismo, que é uma das maneiras pelas quais a esquerda enxerga a economia, não é a única, existe uma esquerda liberal, existe uma esquerda que não propriamente liberal é fiscalmente responsável, mas existe e muito forte a esquerda desenvolvimentista. E a esquerda desenvolvimentista parte do princípio de que mais importante do que qualquer coisa é você desenvolver o país, é você desenvolver a economia. E como é que você faz isso? Você faz isso cavando poços de petróleo, fazendo obras horrorosas como foi Belo Monte e tudo mais, porque meio que dane-se a natureza, o importante é você gerar dinheiro para produzir algum tipo de distribuição de renda, produzir algum tipo de desenvolvimento no modelo século XX de desenvolvimento. É, isso é o quê? Isso é um ataque frontal ao meio ambiente. Primeiro, existe um engodo aí. Belo Monte é um engodo. Belo Monte foi um desastre ambiental. Belo Monte foi um desastre social, porque você empobreceu barbaramente a região de Altamira, no Pará.
Você. Hoje a Altamira tem problema de tráfico de drogas, tem problema de prostituição infantil, tem problema. Por quê? Porque a obra degradou socialmente a região. E você não entregou para o país uma usina hidrelétrica que fornecia o volume de quilowatts-hora que Belo Monte prometia. Não entregou. Belo Monte foi um desastre em todos os sentidos. A obra é incompetente, a obra não entrega o que estava sendo prometido, destruiu a região do ponto de vista ambiental, destruiu a região do ponto de vista social. Isso não é raro com essas grandes obras que o desenvolvimentismo propõe. Assim como essa tese que um pedaço imenso do PT defende, não só do PT, outros partidos de esquerda também defendem, de que a Petrobras deve ser a última empresa a continuar vendendo petróleo no mundo. Porque aí as outras estrangeiras, as outras petroleiras vão começar a fazer a transição para energia limpa, e você ainda vai ter meia dúzia de países na África, meia dúzia de países que precisam de petróleo. Então, vamos ser os caras vendendo. Vamos ser os caras vendendo petróleo. Jura? Queremos ser os últimos a estar vendendo petróleo no mundo? Queremos continuar cavando o poço? Eu sei que os franceses estão cavando poço de petróleo na Guiana Francesa. Eu sei que os americanos continuam cavando poço de petróleo. Eu sei que o primeiro mundo continua, que existe uma hipocrisia generalizada no mundo. Eu sei disso. É isso que nós queremos? Ou nós queremos ser os pioneiros de energia limpa? Porque potencial a gente tem. Entende? Com etanol, com hidrelétrica, com tudo mais. Não, não é hidrelétrica como Belo Monte foi. É, como que a gente vai desenvolver esse tipo de tecnologia? Como que a gente vai explorar mais energia eólica? Como é que a gente vai explorar mais energia solar? Como é que a gente pode fazer o Brasil o país campeão da energia limpa? Como que a gente vai ter uma política bárbara de reflorestamento no país inteiro? Entende? Tem muita gente da iniciativa privada que faz isso. Aí o Caio, na questão do liberalismo, desculpa, primeiro, o liberalismo não é só mercado, isso é uma caricatura, gente. A gente tem que parar de falar de política enquanto caricatura. Liberalismo é uma filosofia política que fala de as pessoas estarem livres de opressão. Essa opressão pode ser o Estado, mas essa opressão não necessariamente é só do Estado. Essa opressão é também de grandes corporações. Essa opressão é da família, entendeu? Quando a família quer direcionar uma pessoa para uma determinada condição. O ponto que eu estou tentando fazer aqui, em, em essência, é o seguinte: o bolsonarismo é um espantalho. O bolsonarismo é horroroso. E não só em política ambiental. Mas isso não quer dizer que a centro-direita, o centro, a centro-esquerda ou a esquerda sejam necessariamente inocentes. A gente não teve um governo perfeito do ponto de vista de política ambiental. A gente não teve no Brasil um governo que encara a política ambiental com a seriedade que é necessária no século XXI. A gente jamais teve isso. A gente jamais teve um governo que botou política ambiental, tipo, ali na frente, isso aqui é a prioridade zero. A gente não teve isso. O governo Lula não é isso. O governo Lula teve muito sucesso no primeiro mandato do presidente. Aí teve, imenso. E no início do segundo mandato. Tem muitos méritos naquele mandato. Agora, foi degradando, foi piorando e piorando muito. Entende? Eu não estou dizendo que esse é um governo horroroso neste momento, porque não é. Bem ou mal, apesar de ser sempre uma luta, a ministra Marina Silva tem tido mais vitórias do que derrotas. Mas é sempre uma luta. Nunca é fácil. Nunca é prioridade. Precisa brigar e brigar e brigar para fazer o óbvio. Para dizer, por exemplo, não, peraí. É o IBAMA que tem que dizer, tecnicamente, se é seguro ou não cavar poço de petróleo na Foz do Amazonas. E a gente só está falando de um debate sobre se é seguro do ponto de vista ambiental. A gente não está falando do debate muito mais complicado, que é a gente vai continuar. Porque você cava, digamos que comece a cavar agora um poço de petróleo na foz equatorial do Amazonas. Se começar agora,
Para fazer first oil é aquele momento que você consegue finalmente encontrar onde tem petróleo direitinho e, putz, aqui é o lugar é, de fazer a nossa plataforma. Para você ter essa plataforma pronta, começando a produzir, é 5 a 10 anos. Ou seja, a gente está falando de um troço que vai estar a pleno vapor, começando a produzir petróleo em 2032, 33, 34. Daqui a 10 anos, a gente vai querer estar inaugurando poço de petróleo novo, entendeu? Porque dá dinheiro. Gente, carbono na atmosfera vai matar esse planeta. Entendeu? Tem uma hora que a gente tem que levar a sério e ficar passando a mão na cabeça da esquerda porque o bolsonarismo é pior. Que tipo de barra é essa? É claro que o bolsonarismo é pior. Ser pior, ser muito pior, não faz do que a gente ter bom. Se a única régua que a gente tem para medir o que é bom é ser melhor que o bolsonarismo, cara, tudo é melhor que o bolsonarismo. Tudo. A gente está falando do movimento de extrema-direita. Todo o resto não é extremista perante o movimento de extrema-direita. Não quer dizer que seja bom. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E aí eu queria ir para. Eu queria falar do curso de liberalismo do qual eu falei na segunda-feira. É justamente porque tem essa incompreensão do que liberalismo é, tão gigantesca, que eu acho que é importante a gente começar a falar a sério sobre o que é liberalismo no Brasil. Entendeu? E aí eu vou pegar um comentário. Eu vou pegar um comentário no post de segunda-feira, no filme de segunda-feira, no vídeo de segunda-feira, do Bruno Fausato, que é o seguinte. Lendo o livrinho famoso do Bob, o liberalismo não é isso, não. Esse liberalismo tá mais para social-democracia, hein? E olha, o Bob não discordaria de mim, não, tá? Até porque o Bob era liberal. Social-liberal. Como eu sou, aliás. É, qual é a diferença? A social-democracia e o social-liberalismo se encostam nas políticas públicas. Ambos vão promover políticas públicas muito parecidas, tá? Agora, o princípio pelo qual você parte é diferente. A diferença entre a social-democracia e o social-liberalismo, quer dizer, essa, esse socialismo mais esse socialismo mais moderado que é a social-democracia e o liberalismo que é esse social-liberalismo que é esse liberalismo que encosta na esquerda, a diferença está menos nas políticas públicas que ambos promovem, que são muito parecidas, e mais na maneira como você vê o que é prioridade. E a maneira como você vê o mundo. O social-democrata, ele tem uma cabeça que vem do socialismo. E a tradição do socialismo é uma de você estar preocupado com duas coisas. Você está preocupado, primeiro, você compreende a sociedade como uma sociedade de luta de classes. Ou seja, o que move a sociedade na cabeça do socialista é a luta de classes. Você tem as pessoas pobres e elas precisam vencer as pessoas ricas é, para que a sociedade seja justa e viável. E a partir deste raciocínio, o que o social-democrata faz não, mas a gente vai fazer isso dentro da democracia liberal, a gente vai concorrer a eleições, a gente vai disputar eleições, e a gente vai fazer isso sem uma revolução. O social-democrata abre da mão daquela coisa marxista da revolução, mas essencialmente ele pensa com uma cabeça socialista ainda. O que o social-liberal faz é pensar com uma cabeça liberal, ou seja, a coisa mais importante não é entender a dinâmica da sociedade como uma luta de grandes classes econômicas. A gente não acha que é isso que define uma pessoa. O que define uma pessoa é a liberdade que aquela pessoa tem de ser oprimida. E aí o social liberal, e olha, isso começa com John Stuart Mill na Inglaterra dos 1860, 1870, vai para um movimento chamado New Liberalism, na virada do século XIX para o XX na Inglaterra, e está em inúmeros pensadores liberais, como Karl Popper na Áustria, como John Rawls nos Estados Unidos, como Isaiah Berlin, que é um inglês nascido na Rússia, na verdade, enfim, no Império Russo. No tempo dele era Rússia.
É, você tem uma quantidade imensa de pensadores liberais. Quase todos os pensadores liberais relevantes do século XX, inclusive gente mais recente, como Francis Fukuyama nos Estados Unidos ou como Amartya Sen na Índia, todos eles olham para a sociedade e falam o seguinte: se você tem que batalhar para ter um teto, se você tem que batalhar todo dia, não sei quantas horas por dia, para ter um prato de comida para você e para os seus filhos, se você não tem acesso à educação, você não é uma pessoa que tenha condições de ser livre. Então, se o objetivo é aquele objetivo que o Mill propunha, que é todo ser humano tem o direito de vir a ser o seu melhor, explorar ao máximo os seus talentos. Todo mundo tem direito a crescimento pessoal, todo mundo tem direito a poder fazer as escolhas a seu respeito que não afetem outras pessoas. Entende? Que não causem dano a outras pessoas. Então, se isso é um direito, a gente tem que ter uma sociedade em que as pessoas estejam nas condições mínimas de poder isso. Então você tem que ter acesso à comida. Você tem que ter acesso à escola. Você tem que ter acesso à escola, pelo menos até o ensino médio. Em termos de século XXI, arriscaria até dizer que esse ensino médio tem que ser um ensino médio plus, né? Tem que ter algum tipo de reforço aí, mesmo que não seja faculdade para todo mundo. Aquilo que a gente considerava antigo ensino médio não é. Você tem que ter direito, porque a sociedade liberal não é uma sociedade em que você tenha igualdade econômica para todo mundo. Nós não achamos que isso seja possível. Mas é uma sociedade onde todo mundo tem direito a ser digno e que as suas oportunidades não podem ser ditadas pela família em que você nasceu, pelo CEP em que você nasceu, pelo lugar em que você nasceu, pelas circunstâncias em que você nasceu. As circunstâncias da sua vida não podem definir o futuro da sua vida. Você tem que ter o direito de crescer e ser o seu melhor. Isso é o que um liberal meio que básico vai pensar, e os liberais sociais, essa esquerda do liberalismo, vão ser bastante agressivas em políticas de ação afirmativa, por exemplo. Entende? O Bolsa Família é uma política liberal. Gente, é uma política completamente liberal. Milton Friedman assinaria embaixo do Bolsa Família. Aliás, a primeira escolha do governo Lula, com uma cabeça mais social-democrata, não foi fazer o Bolsa Família, foi fazer o Fome Zero, que era uma coisa de você ter grandes armazéns centralizados em que você ia, aquela cabeça mesmo de desenvolvimentista, né? Não, você vai comprar comida de toda a região, aí você vai centralizar essa comida em toda a região, de forma que você está incentivando a economia local, e aí você vai pegar essa comida e você vai distribuir para as pessoas que precisam dessa comida. A comida estragada. Porque você cria um problema logístico gigantesco. Aí a turma ali, né? A turma liberal ali dos economistas se viraram e falaram: e vem cá, e se assim, como quem não quer nada, e se a gente simplesmente pusesse dinheiro na mão das pessoas? E as pessoas escolhem, porque às vezes o que a pessoa precisa não é comida. Às vezes o que a pessoa precisa é um botijão de gás. E se as pessoas escolhessem? Então, isso é cabeça liberal. Olha, Milton Friedman, entendeu? Aliás, John Maynard Keynes, que era um economista liberal, economista-chefe do Partido Liberal Inglês. Os ingleses sabem o que liberalismo é. Esse curso que a gente está montando aqui no meio é um curso que não é para transformar ninguém em liberal, não. Tá? É um curso, em essência, para dizer o que liberalismo é. Não é para dizer o que o Paulo Guedes é, que é um cara que está ali na fronteira já para o libertário. Entendeu? É para dizer o que os pensadores liberais, do John Locke até Amartya Sen, o que eles pensam, o que eles falam, como é que eles desenham. Eu estou falando aqui de filósofos, eu estou falando de cientistas políticos, eu estou falando de economistas, eu estou falando de. Existe uma história que começa ali na segunda metade do século XVII e chega até hoje. E que sempre teve pensadores. O que eles dizem? Como é que eles desenham com o ideal de uma sociedade? Por que o liberalismo nos Estados Unidos é a esquerda, não é a direita?
Por que que o liberalismo é Barack Obama e Bill Clinton, mas não é Ronald Reagan e George W. Bush? Entende? Isso aqui é uma coerência. O que que faz de Tony Blair e Fernando Henrique Cardoso líderes que vêm de partidos social-democratas que empregam uma política liberal nos seus partidos? Onde que está esse encontro entre a social-democracia e o liberalismo? Porque há esse encontro. No fim das contas, eu acho que é uma conversa importante. E vocês já podem fazer a aquisição do curso, que inclusive tem não só as aulas gravadas, como tem uma aula, primeira aula é, ao vivo, que é uma aula em que eu vou ter uma conversa com vocês, e depois tem, para quem faz o curso, uma conversa ao vivo mesmo, tipo um Google Meet, em que a gente senta e vocês me fazem perguntas, eu respondo. Costumam ser bem divertidas. Já está lá à venda. E eu sou Pedro Dória, editor do MEI, e esse aqui é o Ponto de Partida. Vito de Luca. Pedro, o que você acha das medidas adotadas referente ao meio ambiente pelo Eduardo Leite nos últimos 5 anos, conforme informado pela Folha de São Paulo? E Projamb. O problema é que nossa casa, planeta, está nas mãos de péssimos gerentes políticos. Soluções urbanísticas são importantes, mas o problema começa na restauração ecológica das bacias hidrográficas, e isso vale para todo o território nacional. Primeiro, é isso mesmo, precisa fazer. Cara, por isso que eu fiz a coisa simples com. Eu resumi o problema: precisa plantar mais árvore e precisa parar de jogar carbono na atmosfera. É, porque é isso, né? São essas duas coisas. Mas eu queria. Veja, o Eduardo Leite, no primeiro ano de governo dele no Rio Grande do Sul, alterou toda a regulação ambiental do Estado. Toda. E ele fez isso, em essência, para afrouxar as regras mesmo e facilitar a, obras que geram dinheiro, em imposto geram dinheiro para as pessoas que fazem essas obras, tudo mais, e evidentemente prejudicam muito mais o meio ambiente. Mas aí eu venho para o caso, e é por isso que eu estou falando, entendeu? Paulo Paim, senador do PT, gaúcho, está ali batalhando no Senado Federal para aumentar o subsídio para a indústria do carvão mineral no Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer com esse negócio é a conversa, é a continuação daquela conversa que a gente estava tendo. É claro que o Eduardo Leite é um problema. É claro que o Paulo Paim é um problema. Cada um no seu nível. Os dois estão contribuindo para o troço. É claro que o bolsonarismo é um problema. O problema está em todos os espectros políticos. E aí a gente tem que começar a ter uma discussão que é o seguinte: vem cá. O problema são os políticos? Tem uma coisa que a gente esquece. É muito fácil culpar político. E o que eu estou dizendo aqui não é que eles não sejam responsáveis, porque eles são responsáveis. Foi Eduardo Leite que mudou a política ambiental. Então ele é diretamente responsável. Mas por que que ele fez a alteração? Por que que o Paulo Paim, um senador de esquerda, faz uma política que vai contribuir para ferrar ainda mais com o Rio Grande do Sul? E, na verdade, o Brasil inteiro, e o Uruguai, a Argentina, e o Paraguai. Então, porque carbono não escolhe, né? Carbono não tem fronteira. Jogou no ar, tá no ar de todo mundo. O que que acontece aqui? Político numa democracia, a coisa que político quer é se reeleger. O que que é um incentivo que a sociedade brasileira dá para os políticos? O que que nós esperamos dos políticos? A gente quer a política de reflorestamento pesado? Olha, se fosse o que toda a sociedade estivesse pedindo, a gente teria política de reflorestamento pesado. Mas nem o eleitorado de esquerda, eu estou falando disso da esquerda, porque é claro que você tem um negacionismo ocupando uma parcela imensa do eleitorado de direita. Então eu estou partindo do princípio que o eleitorado de esquerda compreende que existe um fenômeno de mudanças climáticas que é causado pelo homem.
Estou partindo do princípio de que dentro do eleitorado de esquerda, negacionismo não tem, porque eu acho que não tem mesmo. Por que que o eleitorado de esquerda fala de uma pancada de coisas? Cara, entra no Twitter. Sobre o quê? Esquece o momento pós-cheia. Antes, quais são os debates que a esquerda está tendo no Twitter? Nunca é sobre meio ambiente. Quase nunca é sobre meio ambiente. Cara, discute-se mais. Discute-se de tudo. Não se discute a causa ambiental. Não mobiliza a causa ambiental. Claro, tem muito eleitor lá que vai lá no seu supermercado com a ecobag e tal, mas não é o que acontece. O político reage aos incentivos do eleitorado. A gente poderia fazer um argumento, e um argumento justo, que a liderança política tem o papel também de pautar. Entendeu? Tentar convencer as pessoas de que isso é mais importante do que a maior parte das coisas. Mas, mas tem um papel que é também do eleitorado. E esse é o ponto que eu estou tentando bater. O problema está em todos os espectros políticos, e se a gente achar que a culpa é só de político, a gente só vai achar isso nesses momentos de urgência, quando passa a tragédia, todo mundo esquece. Aí no segundo semestre, no ano que vem, tem outra tragédia e. Oh, meu Deus do céu, cara! Começa com a gente. Começa com a gente. É auto-engano achar que não começa com a gente. Wanderson Cursino. Pedro, concordo com tudo que você citou, mas acrescento uma outra verdade que muitas vezes a gente tenta negar. Será impossível enfrentar esses desafios socioambientais sem um robusto investimento público. Estamos falando de um cenário de adaptação e mitigação, não só de controle de crimes ambientais como o atual paradigma. Só dinheiro na mão do Estado resolve? Claro que não, vai depender da política que direcionará os investimentos. Mas não teremos soluções democráticas, pelo menos se não aceitarmos essa realidade também. Eu concordo com você em parte, tá? E não é que eu discorde de que vão ser necessários investimentos estatais pesados, porque vão. Mas o problema é que você não vai fazer esse troço sem você usar a iniciativa privada também. Entendeu? Porque você tem uma circunstância. é, é, a gente tem uma circunstância aqui em que parte das soluções terão de vir pela iniciativa privada. E você já tem uma mobilização de iniciativa privada imensa. Entende? Tem um bando de gente querendo. é, é, deixa eu dar um exemplo. Você tem algumas empresas na Amazônia que estão tentando encontrar modelos de negócio para fazer com que seja sustentável do ponto de vista do business, você ter política de reflorestamento. Isso depende diretamente de o Estado ter uma boa política de mercado de captura de carbono. Porque esse é um troço que vale dinheiro. Esse é um troço que vale dinheiro, inclusive internacionalmente. Isso não é investimento estatal. Isso é política pública. A partir do momento que o mercado se vira e fala, olha, não, que o Estado se vira e fala, nós temos uma política de mercado de carbono compatível com a política, por exemplo, da União Europeia. Imediatamente vai ter um bando de empresas da União Europeia que vai querer comprar títulos de carbono de empresas brasileiras cujo trabalho é reflorestar a floresta, quer reflorestar a Amazônia, quer gerar. Olha aqui, não, eu vou comprar essa terra aqui, eu vou encher essa terra aqui de árvore, vou botar uns técnicos aqui para ferir que essas árvores estão aqui, continuam aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Vou provar que a gente consegue capturar não sei quanto de carbono, e assim uma empresa poluidora europeia pode se virar e botar um dinheiro aqui e esse troço viabiliza a empresa. Isso não é investimento do Estado. E o Estado não tem como condição de fazer esse troço em grande escala. Mas se você joga para o mercado, vai ter muita gente que vai fazer isso. Por quê? Porque dá dinheiro. Então, precisa de um investimento estatal robusto? Precisa. Mas não precisa apenas de um investimento estatal robusto. Você precisa também de incentivo. Por que a gente não começa a dar desconto de imposto de renda para quem quiser botar no telhado do seu prédio, no telhado da sua casa, placa solar? Entendeu? Dá um desconto. Aí as pessoas começam a botar placa solar, começam a economizar eletricidade gerada por outras fontes,
E no país inteiro. Isso é só uma política pública. Isso é incentivar a sociedade a fazer isso. Tem milhões de maneiras de você gerar políticas que têm altíssimo impacto sem a necessidade de gasto público. E veja, eu não estou dizendo que o Estado não deva fazer esse tipo de gasto, porque o Estado deve fazer esse tipo de gasto. Isso é prioridade de política pública. Isso é uma questão. E tem efeito para todo mundo, inclusive e principalmente para os mais pobres, porque os mais pobres tendem a ser as vítimas desses desastres. Mas essa ilusão de que o Estado só vai conseguir fazer é uma ilusão. Você tem que fazer uma grande aliança de todo mundo nesse jogo. Porque só assim a gente vai conseguir dar escala para resolver o problema. Gente, a gente tem a gente tem dois grandes problemas por resolver no mundo. Um problema é a regulação das plataformas digitais gigantes, porque os algoritmos das redes afetam diretamente a qualidade das conversas que a gente tem e, portanto, põem em risco as democracias. E a gente tem o problema das mudanças climáticas. A gente tem que parar uma hora de fingir que existem problemas mais urgentes do que esses, porque não existem. A gente tem de encarar a regulação dessas gigantes do Vale do Silício, a gente tem de encarar a questão das mudanças climáticas. Isso quer dizer parar de jogar carbono na atmosfera e começar a plantar mais árvore. Precisamos urgentemente. Eu torço muito, não acredito. Eu sou bastante cético em relação a isso. Mas eu torço muito para que a gente chegue a um ponto em que, quem sabe, essa tragédia no Rio Grande do Sul não liga o alerta. Quem sabe? Vamos sextar.